o texto de Juízes, no capítulo, por favor, de número 2, verso 10. Todos encontraram ou não? Juízes 2:10 diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, diz o texto, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Esse vai ser o versículo base do que nós vamos tratar nessa noite. Você pode ler comigo? Está aqui na tela, não é? Você consegue? Tá bom para ler? Pode ser? Vamos juntos? Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Coloque as mãos sobre o teu coração mais uma vez e ore. Agora fale você com Deus. Abra o teu coração, a tua mente e diga: Senhor, fale comigo. Fale comigo. Agora é você e o Senhor. Nós cantamos juntos, oramos juntos, mas é você e Deus agora. Diga: Senhor, fala comigo. Fala através da tua palavra. Fala, Senhor, conosco nesta noite. E promova, Senhor, nestes dias um verdadeiro avivamento. Para a glória do Senhor, que isso aconteça. A começar de nós, da nossa casa, da nossa família. Oh Pai, o Senhor faz infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Eu sei que o Senhor quer realizar nesta noite um grande milagre, e o Senhor vai falar ao nosso coração. E que assim seja, para o louvor da tua glória. E todos digam amém. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como está a sua família, hein? Como vai a sua casa? Como está a sua família? Gente, a família é um projeto de Deus. A família é o quê? É um projeto de Deus. Mas a construção da família é humana. Ou seja, quem faz a família acontecer não são os anjos, não é o Espírito Santo, mas são as pessoas. Somos nós, eu e você. E não pense que num passe de mágica as coisas vão acontecer no seu lar. Não, porque a vida não é assim. As coisas não acontecem assim, como um passe de mágica. A construção de uma boa estrutura familiar, gente, leva tempo. É uma semeadura constante. É uma semeadura diária. Guarde o que eu vou dizer. Nenhum ritual substitui o que é processo. Você pode repetir essa frase comigo? Nenhum ritual substitui o que é processo. Não basta uma oração e tudo vai acontecer na sua casa. Não. Nenhum ritual substitui o que é processo. Porque a construção familiar, gente, leva tempo. A construção de uma boa estrutura na sua família vai levar tempo. Semeadura. É dia a dia, passo a passo, é de glória em glória. Mas uma coisa eu sei, uma coisa é certa, que aquele que começou a boa obra na sua vida e na sua casa, ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Você acredita nisso ou não? Amém? Olha, meus irmãos queridos, eu tenho certeza que é o desejo do teu coração que a tua família, os teus filhos, os teus netos e até bisnetos sejam melhores do que você. Isso é um desejo nosso. Nós queremos que as próximas gerações elas sejam mais abençoadas do que a nossa. Você quer isso ou não? A geração dos teus filhos seja melhores, a geração deles seja melhor do que a sua, do que a nossa.
que eles possam mesmo testemunhar deste evangelho e ser uma grande bênção neste mundo que virá. E eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, que a igreja tem essa grande responsabilidade com as próximas gerações. Isso é muito sério. E esse versículo que nós lemos, gente, esse texto de Juízes, no capítulo 2, verso 10, é uma grande advertência a todos nós, a mim e a você, porque o texto diz que surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Assim era esta geração. Meus irmãos, Israel aqui havia começado a tomar posse de Canaã, a terra prometida, sob a liderança agora de Josué. Moisés já havia morrido, então Josué assume a liderança do povo, né, de Israel, e agora essa conquista levaria algumas gerações para ser concluída. Mas o que acontece? Agora, após a morte de Josué, o povo começou a se afastar de Deus, começou a se distanciar do Senhor. E aí, meus queridos, eu queria ver com vocês nesta noite 3 pontos importantíssimos desta história, dentro desse texto. 3 pontos que eu quero deixar ao seu coração. Talvez essa mensagem, você não vai dar muito glória a Deus, não vai dizer muito aleluia, você vai ficar me olhando assim, um pouco assustado, porque esta mensagem, ela vai provocar em mim e em você uma reflexão. Nós vamos refletir no que é que nós estamos fazendo, e é isso que eu quero que o Senhor faça em nosso meio, provoque mesmo essa reflexão, porque as mudanças só vão acontecer a partir do momento que a gente parar um pouco e começar a pensar e refletir o que é que a gente está fazendo, a partir da nossa própria casa, da nossa própria família. Amém, gente? Amém. Você está preparado? Apertou os cintos aí ou não? Porque essa história é pesada. Essa história é pesada. Já estou adiantando para vocês, vocês vão ver aqui algumas coisas que eu vou falar com vocês. Vocês vão ver que o negócio aperta. E aperta para o nosso lado também. Então, meu irmão, fique aí atento, preparado, aguente a pancada, porque o Senhor vai falar conosco. Mas eu tenho certeza que no final você sim, aí vai dar um glória a Deus, porque o Senhor vai realizar uma grande obra em nosso meio. Amém, gente? Bom, 3 pontos eu vou deixar ao seu coração. O primeiro deles, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui, é que o problema começou dentro de casa. Havia uma geração que não conhecia o Senhor, né? Diz o texto, e que não conhecia os feitos do Senhor, o que Deus havia feito por Israel. O problema começou aonde então? Primeiro ponto, dentro de casa, na família. Quando nós lemos aqui, havia uma geração que não conhecia Deus, a gente pensa o seguinte: quem é o culpado? Não é? Quem são os culpados? De quem é a culpa por isso? Logo vem essa pergunta na nossa mente, porque nós temos a tendência de olhar para a nova geração, que é diferente da nossa geração, e dizer o seguinte: esta geração de hoje, geração ruim, é uma geração perdida, é uma geração que não conhece a Deus, que não tem princípios, que não tem valores. Não é assim que muitas vezes a gente fala? Mas quem são os culpados? O fato, gente, é que a geração anterior tem grande responsabilidade, sim, pelo que está acontecendo à geração atual. Nós não podemos negar isso. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos que tudo começa dentro de casa. Tudo começa onde, irmãos? É no lar, é na família, dentro de casa. Porque a base de todos é a família. A personalidade e o caráter de uma criança são formados lá na família, na infância. Os filhos tendem a repetir o modelo dos pais.
Por isso que às vezes a gente diz, tal pai, tal filho de peixe, peixinho não são esses ditados que a gente às vezes diz? Porque os filhos imitam aquilo que eles aprendem dentro de casa. Não é pelo que eu falo, é pelo que eu vivo. Meus filhos vão aprender de mim não por tudo que eu falo. O falar é importante, mas principalmente o modelo que eu estou deixando, as minhas práticas, as minhas ações, eles vão imitar. Então não tem, irmão, como nós fugirmos desta responsabilidade. Somos nós que passaremos às outras gerações o conhecimento de Deus. Sou eu, é você. E nessa história aqui que nós vemos, nós percebemos que houve uma falha, hein? Houve uma falha na formação do povo aqui em Israel. O texto mostra isso. Veja, irmãos, a mudança ela é muito sutil, e aí nós vamos nos moldando aos valores, aos conceitos de uma geração podre, mundana, e aí nós vamos sendo permissivos e influenciando os nossos filhos. Esse é o grande problema. E o que acontece? É que os nossos filhos vão passando isso para os nossos netos, e aí acontece de geração em geração, de geração em geração. Então observe bem, o primeiro problema qual é? Tudo começa dentro de casa. Como está a sua casa? Como está a sua família? Você tem ensinado os teus filhos a palavra de Deus? Vamos para o segundo aspecto aqui? Deixa para o teu coração, a coisa vai apertar um pouquinho. Está preparado ou não? Vou falar segundo aspecto, as causas do distanciamento de Deus. Qual é o segundo ponto? As causas do distanciamento de Deus. Veja, a partir agora do verso 10, a partir desse texto que acabamos de ler, desse versículo, nós vamos perceber as causas do distanciamento de Deus naquela geração. Então veja, o verso 10 mostra que eles não conheceram o Senhor e nem os seus feitos, diz o texto. Diz que eles não tinham intimidade com Deus, eles não conheciam os atos de Deus na história. Isso não tinha sido contado a eles. Meus queridos, o que acontecia? Normalmente, os pais ensinavam os seus filhos a respeito do Senhor e dos seus feitos. Mas aqui não acontece isso. Não aconteceu. A criança ia observando essa informação e ia conhecendo ao Senhor, mas essa geração não teve isso. Não teve. E gente, uma geração que não conhece a Deus é uma geração que está perdida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e da nossa geração. Mas olha só que interessante, caminhando aqui no texto, outra causa do distanciamento de Deus. Veja no verso 11, eles entraram no caminho da desobediência. O que aconteceu, irmãos? Eles entraram no caminho da desobediência, porque no verso 11 diz que eles fizeram o que o Senhor reprova. Eles fizeram o que o Senhor reprova, gente. Havia desobediência. Mas atenção, preste atenção, não se trata de um pecado isolado. Não é isso. Se trata de um caminho sendo percorrido. É diferente, porque nós podemos errar, podemos ou não? Não existe ninguém aqui, ninguém pode dizer assim, eu nunca errei, eu não tenho falhas, por vezes eu piso na bola, eu erro. Todos nós somos assim, podemos dizer isso. Mas nós podemos errar, mas a questão é quando nós permanecemos no erro. Esse é o problema. Não se trata de um pecado isolado, mas sim de permanecer, é um caminho sendo percorrido. A queda de uma pessoa, meu irmão, minha irmã, não começa num ato, mas é num processo de degeneração que vai destruindo a intimidade com Deus, a vida de oração, a leitura da palavra, vai destruindo. Esses 3 pilares tão importantes da vida cristã. Olha só um outro aspecto que diz agora.
Olha só, outra causa do distanciamento de Deus. Verso 12: eles entregaram o coração à idolatria. O que eles fizeram, irmãos? Entregaram o coração à idolatria. O verso 12 diz: eles abandonaram o Senhor e adoraram outros deuses. Gente do céu, olha o que eles fizeram. Eles começaram a praticar o pecado da idolatria. E o que é idolatria? Idolatria, gente, não é adorar apenas uma imagem, como muitos de nós pensamos, e por vezes julgamos as pessoas, né? Quem às vezes de uma outra religião, e dizemos, eles são idólatras, eles adoram imagens. Mas não é só isso, não. Idolatria, sabe o que é? É você colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar do Senhor. Isso é idolatria. É quando você coloca qualquer coisa ou pessoa no lugar do Senhor na sua vida. O Senhor é o mais importante na sua vida? Gente, isso pode ser o dinheiro, pode ser bens materiais, pode ser o poder, pode ser um artista, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer outra coisa. E é muito triste quando nós entregamos o nosso coração a alguém ou alguma coisa que não seja o Senhor, e é justamente isso que tem acontecido nos dias de hoje. Veja, a nossa geração tem algumas marcas. A geração de hoje, atual, primeiro, uma geração hedonista. A nossa geração é o que, irmãos? Hedonista. Ou seja, é uma geração que se caracteriza pela busca do prazer. O que interessa é fazer apenas aquilo que traz satisfação. Se traz satisfação para mim, vou fazer. Essa é a marca. Ou seja, o sentimento está no trono do coração dessa geração. O importante é o que eu sinto. Sabe, gente, eu vou seguir o meu coração. Você já ouviu essa frase? Pois é uma frase extremamente perigosa, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, é corrupto. Se você seguir o seu coração, você vai ver onde você vai parar. Você precisa seguir aquilo que Deus diz na sua palavra. Louvado seja o Senhor. Mas essa geração é hedonista. O mais importante é o que eu sinto. Vai me dar prazer? Ok, eu vou para cima. Olha uma outra marca dessa geração. Nós vivemos numa geração pansexualizada. Veja, o prefixo pan significa totalidade. Pan significa o quê? Totalidade. O pansexual, ele se sente atraído por qualquer sexo. Ele não tem uma identidade sexual definida. Não tem. É uma marca da nossa geração. Quer ver uma outra marca da nossa geração? A nossa geração é superficial. A nossa geração é o quê? É superficial. Hoje em dia, meus irmãos, tudo é descartável, tudo sem profundidade, gasta-se muito tempo com futilidades. Por exemplo, nas redes sociais. Isso é marca da nossa geração. A geração atual não cria raízes. Não, a gente vê isso dentro da igreja. Esse espírito cerca até a igreja. Por isso que está cheio de gente que fica pulando de galho em galho, para lá e para cá. Porque é uma geração superficial, não cria raízes. Está aqui na igreja, daqui a pouco por alguma coisa, já não gostei muito dessa música aí, a música que toca lá na igreja, vou para outra igreja. Eu lembro que na geração do meu pai, era diferente, era muito diferente. Era um valor essa questão da fidelidade, da permanência, isso era um valor muito grande. Mas hoje em dia, as pessoas trocam umas às outras por muita facilidade. Hoje em dia, ninguém permanece em nada, inclusive nas relações. Os amigos são descartados, e às vezes por temas tolos, por exemplo, temas de política. Você não pensa como eu, então eu não quero mais ser seu amigo. Você está descartado. Quantos e quantos aqui poderiam dizer que perderam amigos por questões políticas? É verdade ou não?
famílias se dividiram, porque nós vivemos numa geração superficial. Tudo é descartável, sem profundidade, não tem permanência nas relações. Eu casei, mas agora não sei, hoje eu acordei diferente, não estou gostando da minha mulher. Quer saber de uma coisa? Tchau, vou mudar de mulher, vou para outra. É a geração que a gente está vivendo, irmãos. Eu falei que a coisa ia apertar um pouco mais, não falei, irmãos? Eu não vi nenhum glória a Deus, não vi nenhum aleluia aqui. Já sabia. Quer ver uma outra marca da nossa geração? A nossa geração é relativista. A nossa geração é o quê? Relativista, ou seja, não há hoje mais verdades absolutas. Não há mais ética, nem moral. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Tudo depende do seu ponto de vista. A minha verdade é diferente da sua. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. É assim, essa geração. Por isso que às vezes é até difícil conversar com as pessoas, é difícil às vezes conversar dentro de casa com um filho. Pai, você pensa assim, essa é a sua verdade. A minha verdade é outra. Porque nós vivemos numa geração relativista. E tem mais um ainda, que eu quero destacar. Nós vivemos numa geração ateísta. Numa geração o quê? Ateísta. Essa geração está dominada pelo ceticismo e não crê na existência de Deus. Cada vez mais isso tem acontecido. Então veja bem, as marcas dessa geração é hedonista, pansexualizada, superficial, relativista e ateísta. Quem é o responsável? Quem são os responsáveis? Nós somos os responsáveis por esta geração que não conhece ao Senhor e nem os seus feitos. Sou eu, é você, meu irmão. E tudo começou aonde? Dentro de onde, irmãos? Dentro de casa, na família. Infelizmente, com aquela permissividade gradativa e com as coisas que nós fomos deixando de lado, porque a gente fica dizendo o seguinte: não tem problema também, todo mundo faz, todo mundo está indo para aquele caminho, todo mundo está fazendo isso, também não vamos ser assim, não vamos pesar a mão, está tudo certo, está todo mundo fazendo. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que nós não podemos tomar a forma deste mundo. Que desafio para mim e para você. Agora, queridos, eu fico pensando, o que é que nós estamos fazendo com a nossa família? O que é que nós estamos fazendo, queridos, com os nossos filhos? Para onde nós estamos indo como homens e mulheres de Deus? Qual é o caminho que eu e você estamos percorrendo nesses dias, meus queridos irmãos? Vale a reflexão, amém? Há um terceiro ponto que eu vou destacar com vocês. Há um terceiro ponto. Vou falar sobre os efeitos do distanciamento de Deus. E aqui é triste, Os efeitos do distanciamento de Deus. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus está falando comigo e com você nesta noite. Veja o seguinte, que agora a partir do verso 10, a Bíblia mostra, meus irmãos, as consequências desse distanciamento, do distanciamento daquele povo. Lembra que eles abandonaram o Senhor. E aí surgiu consequências. Primeira consequência, está lá no verso 14. Primeira consequência é, eles foram disciplinados. Qual foi a primeira consequência? Foram disciplinados. Verso 14 diz que Deus os entregou nas mãos de invasores que os saquearam, os empobreceram e os destruíram. Então veja bem, olha a lição que a gente precisa aprender, meu irmão, minha irmã. Quando nós não estamos nas mãos de Deus, nós estamos debaixo da ação do inimigo. Não tem outra alternativa, não tem outra possibilidade. Ou você está nas mãos de Deus, ou você está debaixo da ação do inimigo. Não tem o meio termo. E o inimigo, ele quer roubar a nossa alegria, ele quer tirar a nossa paz, ele quer roubar a nossa família, roubar os nossos filhos, o casamento, os recursos, a saúde, o nosso tempo, tudo. O nosso inimigo quer roubar
tudo. Sim ou não? A missão dele é essa, é roubar. Ele quer matar, ele quer destruir. E eu pergunto para você, nessa noite, alguém tem saqueado a sua vida, a sua família? Alguém tem saqueado a sua casa? Você está nas mãos de quem? Do Senhor Todo-Poderoso ou debaixo da ação do inimigo? Hein, querido? Segunda consequência, anote aí. Segunda consequência, o que aconteceu aqui? Eles perderam força de resistência. Você pode repetir isso comigo? Eles perderam força de resistência. Veja que ainda aqui no verso 14, diz que eles não conseguiam resistir. Eles não conseguiam resistir. Porque, gente, o nosso inimigo sempre ataca. Ele sempre ataca. Portanto, a questão é como resistir. Como resistir, irmãos? Essa é a questão. Aquele povo não conseguia vencer a força do inimigo. Porque o distanciamento de Deus, queridos, deixa qualquer um fraco. Se você se distanciar do Senhor, você vai enfraquecer. Isso é uma verdade absoluta. Sem palavra, sem uma vida de oração, sem comunhão com Deus, você se torna uma presa fácil do inimigo. Sabia disso? Nós nos tornamos presas fáceis do diabo quando nós abandonamos a vida de comunhão e intimidade com o Senhor. Portanto, tome muito cuidado com isso. Não abandone essa vida de intimidade com o Senhor. Somente, meu irmão, minha irmã, somente em Cristo, somente com a armadura de Deus, com a força do Espírito Santo, com o poder do Evangelho da Graça, é que nós nos tornamos fortes. Aleluia, aleluia. Tudo nós podemos é nele, tudo posso naquele que me fortalece. É nele que eu e você somos mais do que vencedores. Mas quando nós não buscamos o Senhor, nós começamos a perder batalhas. Olha uma terceira, anote aí outra consequência. Terceira consequência daquele povo: eles ficaram angustiados. Como é que eles ficaram, irmãos? O verso 15 diz lá o texto que grande angústia os dominava. Olha só, grande angústia os dominava. Agora veja, o conceito de angústia é diferente da tristeza. Diferente. A angústia é um estado de ansiedade, é uma inquietude da alma, é uma insegurança, fruto do pecado. A angústia é resultado de uma vida longe de Deus, em desobediência à palavra do Senhor. E essa angústia aqui é como um medo sem motivo, é um medo irracional. E aquela geração estava assim. É uma geração que não tinha paz, uma geração que vivia em profunda aflição, tristeza e desgosto. Aqui está, eles ficaram angustiados. Há uma quarta consequência que o texto mostra aqui. A Bíblia é uma bênção, não é não, gente? É ou não é? Olha só, olha outra consequência: viviam em sofrimento. Qual é a quarta consequência? Eles viviam em sofrimento. Diz agora o verso 18, você pode aí ler. Verso 18: o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Uma vida, olha, presta atenção nisso. Deixa eu dizer uma coisa importante: uma vida de instabilidade espiritual produz grande sofrimento. É o que estava acontecendo aqui com esse povo. E é o que tem acontecido com muitos de nós. Uma vida de instabilidade espiritual. A pessoa cai, vem o sofrimento. Aí então ela clama a Deus, e Deus vem com socorro e liberta a pessoa. Aliás, esse era o ciclo do povo de Israel. O povo de Israel era assim, irmãos. Eles estavam vivendo um tempo de conquistas e vitórias. Aí eles entravam num comodismo. O comodismo levava ao pecado. Aí do pecado à escravidão, vinha escravidão,
vinha angústia, vinha derrota, vinha tristeza. Aí eles clamavam a Deus, Deus levantava um libertador, e eles alcançavam vitória, viviam um tempo de abundância, aí voltava tudo de novo, comodismo. E aí, esse era o ciclo do povo de Israel, e por vezes tem sido o ciclo da nossa vida. A pessoa cai, vem o sofrimento, ela clama a Deus, e Deus vem e liberta. Aí passa pouco tempo, a pessoa cai de novo, e vive, como diz o cântico, tropeça aqui, cai acolá, e depois levanta, e tropeça aqui, cai acolá, e depois levanta, e vai, e a vida fica só nisso, no tropeça aqui, cai acolá, e depois levanta, tropeça aqui, cai acolá. Vocês já ouviram essa música, não? Pois é, tem crente vivendo assim, com todo respeito ao compositor dessa música, mas é uma tristeza viver assim, é muito triste. Quer dizer, é um processo, a pessoa entra num processo de sucessivas quedas, o tempo todo está caindo, e assim estava esta geração. Gente, quem não tem estabilidade espiritual, não tem permanência e não se fortifica. Enfim, queridos, as consequências de viver longe de Deus como esse povo viveu, são terríveis. Há muita angústia, a perda de alegria, a perda de paz, perda de tempo, perda de dinheiro e perda de tudo. É isso que acontece. Talvez, meu irmão, minha irmã, saquearam você porque você tem andado tão longe de Deus. Triste essa história, muito triste. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: bom, se nós temos uma responsabilidade com a nova geração, se você tem uma responsabilidade com a sua família, o que é que a gente tem que fazer? Diante de tudo isso que a gente acabou de ler, de meditar, dos problemas, das consequências, foram terríveis ou não? O que a gente precisa fazer hoje? O que é que eu e você temos que fazer? Sabe, queridos, o desafio para cada um de nós, o desafio é que cada um de nós faça hoje um compromisso com Deus. Nós precisamos renovar um compromisso com o Senhor, queridos, para que a bênção de Deus se manifeste. Tem que haver responsabilidade, tem que haver postura, tem que haver atitudes da nossa parte. Nós não podemos ficar de braços cruzados esperando o domingo para vir, ou então uma conferência que trata sobre o tema da família, para a gente receber uma oração e acreditar que através daquela oração tudo vai mudar da noite para o dia. Porque, como eu disse, nenhum ritual substitui o que é processo. Não adianta. E nós vamos orar aqui sim, e cremos no poder da oração. Sim ou não? Nós cremos que Deus ouve a nossa voz, cremos. Ele vai fazer aquilo que cabe a Ele fazer. Mas a nossa parte nós teremos que fazer. Nós precisamos estabelecer hoje um compromisso com Deus, uma aliança com Ele, assumir compromisso e responsabilidade. Meu irmão, minha irmã, tem que haver responsabilidade, tem que haver uma postura, tem que haver uma resposta da nossa parte. A gente não pode ficar de braço cruzado, vou esperar a oração do pastor e tudo vai se resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Então vou dar dinheiro na igreja, quem sabe, dando dinheirinho lá, Deus atende aqui a minha oração, fazer a barganha com Deus. Você está tratando com Deus errado, porque o Deus da barganha é o diabo, que é perverso e maligno. Deus não faz essa troca. O reino de Deus não é reino de mérito, não é reino de barganha. O reino de Deus é reino de graça. Tudo a quem nada merece, louvado seja o Senhor. Sabe, gente, ter um filho não é apenas colocar hoje mais uma pessoa no mundo. Não, queridos, todos nós, principalmente os pais, precisamos saber que os nossos filhos vão imitar a nossa conduta, o nosso caráter, os valores que temos, seja isso bom ou ruim. Qual é o modelo que você está deixando para a sua casa, para a sua família? Eu não estou perguntando o que é que você está falando lá na sua casa para os seus filhos. Estou falando do modelo que você está deixando. O exemplo. Olha, há 3 coisas que nós vamos deixar aqui nessa terra. 3 coisas, anote. Primeiro, exemplo.
O segundo, exemplo. E o terceiro, exemplo. É isso que você vai deixar para os teus filhos, para a próxima geração. Portanto, todos nós temos que ter muita responsabilidade naquilo que nós estamos transmitindo à outra geração, aos nossos filhos, queridos. O desafio é que o seu filho, o seu neto, o seu bisneto conheça o Senhor e tenha uma experiência com Ele, com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor, que eles sejam homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus. É isso que você quer para a sua casa ou não? Que seus filhos sejam homens e mulheres de Deus? Esse é o desejo. O meu desejo é que eu possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa. Será que você pode declarar isso hoje? Que você e a sua casa servem a Deus? Esse é o grande desafio para mim e para você. Mas eu quero deixar também uma palavra de esperança ao seu coração. De repente você está dizendo: olha, Ronaldo, o meu filho está perdido, está desviado, ele está distante. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus estabeleceu uma aliança com você. E Ele vai realizar um milagre no tempo certo, do jeito certo, da maneira certa. E o seu filho, a sua filha, o seu marido ou a sua esposa, eles serão alcançados pela graça de Deus. Davi disse isso no final da vida de Davi. Davi, um homem tão limitado quanto eu e quanto você, humano, cheio de falhas, de problemas. Ele fracassou em tantas coisas. Fracassou como marido, fracassou como rei, mesmo sendo o melhor rei de Israel. Ele fracassou tantas vezes. Pisou na bola, pecou contra Deus, contra sua esposa, traiu a sua nação, traiu sua esposa. Tantos erros ele cometeu. Os filhos em divisão, irmão querendo matar irmão, filho que se levanta contra ele, querendo matar o próprio pai. Olha a bagunça da casa de Davi. Mas quando ele chega no final da vida dele, ele faz uma declaração poderosa. Ele diz assim: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, ou seja, ainda que minha casa ainda não esteja perfeita, contudo, Ele estabeleceu uma aliança eterna comigo, e ao seu tempo tudo será ordenado. Então eu declaro e profetizo isso sobre a sua vida e sobre a sua casa. Ainda que a sua casa não esteja tal, não esteja perfeita ainda, que haja problemas e dificuldades, que esteja uma bagunça a sua casa, creia nesta verdade poderosa: Deus estabeleceu uma aliança com você, e no tempo certo o milagre vai acontecer. Louvado seja o Senhor. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Glória a Deus. Então, gente, que os nossos filhos, eles sejam homens, mulheres de Deus. É isso que eu quero para minha casa, para a vida dos meus filhos. Que eles tenham forças para vencer o mundo, que eles façam a diferença nessa sociedade podre e corrompida, em nome de Jesus. Que nós, meus queridos, nos tornemos verdadeiramente um povo que transmite a graça de Deus, ao invés da gente ficar reclamando por aí, se queixando, falando mal das pessoas, sabe, murmurando. Vamos contar para os nossos filhos os feitos de Deus. Pare de fazer fofoca, pare de falar mal da família do outro. Seu telhado também é de vidro, é ou não é? O nosso telhado é de vidro. Vamos parar de ficar olhando para a vida dos outros e atacando a família dos outros. Vamos olhar para a nossa vida, para a nossa casa, porque o nosso telhado é de vidro. E vamos dedicar tempo, não em ficar falando mal, em murmurando, se queixando. Vamos dedicar tempo para contar aos nossos filhos o que o Senhor tem feito, coisas que marquem positivamente a vida deles, para que eles se aproximem de Deus. Não é fazendo fofoca da família do outro ou da vida dos outros que seus filhos vão se aproximar de Deus. Eles vão se aproximar do Senhor quando você contar, quando você falar e ensinar os feitos do Senhor. Diga glória a Deus. Para que eles sejam, nesta geração, para que eles sejam homens e mulheres de Deus, para que eles sejam um bom perfume de Cristo, para que eles sejam uma geração forte, para que eles sejam uma geração temente a Deus, e não uma geração que entra no caminho da desobediência. Oh, meu irmão, minha irmã, como nós sabemos, todos nós somos suscetíveis a errar, é verdade, mas se nós estivermos próximos do Senhor, se nós nos aproximarmos de Deus, meditando na lei do Senhor, dia e noite,
vivendo a palavra, aí eu posso te garantir que as próximas gerações nos imitarão. Os nossos filhos vão imitar a gente, vão imitar você. Que sejamos crentes de verdade, irmãos. Não crentes que só frequentam igreja de domingo ou de uma programação especial, específica, não. Que a gente seja crente de verdade, para que possamos impactar os outros com o nosso estilo de vida. Que a sua vida fale muito mais alto do que as suas palavras. Em nome de Jesus. Nós temos que nos preocupar com a nossa casa, porque ela é a futura geração. Nós temos que nos preocupar com as nossas famílias, com as próximas gerações. Nós precisamos ter atenção com os valores que nós estamos passando, com os valores que nós estamos ensinando, meus queridos irmãos, para que a gente não tenha filhos perdidos, distantes do Senhor. Que a próxima geração seja melhor do que a nossa, que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Eu quero que meu filho e minha filha, tenho 2 filhos, o Ronaldinho faz 23 anos esse ano e a Sofia vai fazer 18 anos. Então aí, meus 2 filhos, estamos juntos lá no ministério, servindo ao Senhor, mas eu quero que eles sejam melhores do que eu. Eu sei que você também quer isso para sua casa, é verdade ou não? Eu quero que meus filhos não cometam os mesmos erros que eu cometi. E às vezes é uma luta, né? Porque quando a gente vê os nossos filhos entrando por algum caminho que a gente já lá atrás passou e quebrou a cara, a gente fica desesperado, não é? Quem é que fica assim? Deixa eu ver. E a gente quer botar na cabeça do filho, né? Não, não faça isso, vai dar ruim. Você vai quebrar a cara. E aí muitas vezes eles acham que a gente está ficando já velho, que não sabe de nada. Nós estamos desatualizados, não é não? É uma luta, mas a minha oração, o meu desejo é que os meus filhos sejam melhores do que eu, que eles sejam mais tementes a Deus do que eu desejo isso. E você? Eu quero que os jovens, os adolescentes tenham muito mais compromisso com Deus do que nós. Gente, o que nós estamos vendo de ruim hoje, o que você acha que está ruim hoje, tudo isso é fruto de um comportamento errado nosso. Nós somos culpados. Somos culpados. Quando eu olho para os meus filhos, eu confesso a vocês que eu temo e tremo. Eu tremo e temo diante de Deus, pensando no que eles serão amanhã. É uma grande responsabilidade. E Deus estabeleceu os pais para ajudarem os seus filhos, para ajudarem a cultivar a mente e os valores cristãos da nova geração. A Bíblia diz, né, que uma geração proclamará a outra geração. É isso, queridos. Então, finalizando aqui para nós orarmos juntos, queridos, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa casa. Nós precisamos da bênção de Deus, ou não é? Ter a bênção de Deus, irmãos, é ter a mão dele sobre nós. Lembra que eu falei, se a nossa vida não estiver nas mãos de Deus, a nossa vida vai estar debaixo da ação maligna do diabo. Mas ter a bênção de Deus é ter a mão dele sobre nós. Ah, como nós precisamos da mão de Deus sobre a nossa vida. É o carimbo, a bênção de Deus é o carimbo dele, é a aprovação dele. Aprovado, isso é bênção de Deus. É isso que eu quero para a minha vida, para a minha casa. Mas nós temos uma responsabilidade grande, mas nós temos que clamar a Deus pela nossa casa, pela próxima geração. E devemos fazer isso até quando, Ronaldo? Até que o Senhor venha. Até quando eu vou orar pelos meus filhos? Até quando eu vou orar pela minha casa? Até quando eu vou orar por esta geração? Até que o Senhor venha. É tempo de nós fazermos nesta noite, irmãos, uma reflexão verdadeira, uma reflexão honesta, de pedir perdão e rogar a Deus e dizer: Pai, nos ajude a formar uma geração que conheça o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Que Deus nos livre, irmãos, de errar nessa missão. A nossa missão é essa que nós vimos hoje. Pai, nos ajude a formar uma geração que conheça o Senhor. Nós precisamos ensinar esta geração
sobre o Senhor e os feitos dele. Que o Senhor nos livre de nós fracassarmos nessa missão, mas que Ele nos ajude a manter uma chama espiritual acesa no coração, no nosso coração e no coração da próxima geração, e que tenhamos famílias fortes que honrem o nome do Senhor. Você pode aplaudir a palavra do Senhor nesta noite? Eu quero convidar você a ficar em pé comigo, por favor. Vamos ficar em pé todos. Deus falou com você nesta noite? Esta mensagem não é indireta para ninguém, não é para uma pessoa específica, não, mas é para mim, é para você, é para todos nós, porque nós temos uma responsabilidade. A família, como eu disse no início, ela é um projeto de Deus, mas a construção é nossa, é minha e sua. Não é o Espírito Santo que vai fazer isso, não são os anjos, mas é comigo, é com você. Então que o Senhor, a nossa oração vai ser dizer: Senhor, nos ajude, ajuda-nos, Senhor, a formar uma geração que conheça o Senhor. Livra-nos de errarmos nesta missão, livra-nos, porque se nós fracassarmos nessa missão, as próximas gerações sofrerão muito mais. E a gente viu o sofrimento, né? A gente viu o sofrimento de famílias, de uma geração que não conhecia Deus. De repente, algumas famílias aqui estão sofrendo porque não estão atentos à voz de Deus, estão distantes do Senhor, não estão ouvindo a voz do Senhor. Eles vão se distanciando, abandonando a oração, abandonando a vida de comunhão, de intimidade, de palavra, de meditação na palavra. E aí, quando a gente sai das mãos de Deus, a gente entra debaixo de uma ação maligna, e o diabo vem para roubar a sua paz, a sua alegria, para destruir a sua casa, os seus filhos. Mas nessa noite nós vamos tomar uma posição, é verdade. Vamos tomar uma posição ou não? Vamos tomar uma posição, uma atitude. E a Bíblia diz que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. As obras do diabo serão desfeitas nessa noite em nome de Jesus. Você pode dar as mãos para alguém? Vamos dar as mãos aqui, por favor. Dê as mãos para a pessoa que está ao seu lado. E nós vamos orar juntos, nós vamos clamar a Deus. Eu gostaria de pedir a você que você abrisse a sua boca para clamar a Deus. Clame em voz alta, não é oração baixa. Tem momento que a gente ora baixinho, mas tem momento que a gente ora mais forte, que a gente levanta a voz, a gente diz: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu irmão, tem misericórdia do nosso lar, da nossa casa. Portanto, eu vou deixar o microfone do lado, porque eu quero ouvir a sua voz aqui neste lugar. Levante a sua voz agora e comece a orar. Pai, eu quero te agradecer e te louvar por esta noite maravilhosa e por tudo aquilo que o Senhor fez entre nós. Obrigado pela tua boa palavra. A tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós queremos te louvar e te bendizer, e eu quero pedir ao Senhor que leve o teu povo em paz, que eles sejam guardados agora, indo, voltando para as suas casas, que a tua boa mão esteja presente na vida e na família de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus eu oro, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e que Ele te conceda shalom, a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Beijão para vocês, queridos. Deus abençoe.